Então, vou apresentar de novo. Bom dia. Meu nome é Luciana, para aqueles que não ouviram na primeira vez que eu falei. Vamos falar um pouquinho, então, sobre resistência de gram-negativos. Então, conceitos gerais, depois a gente vai passar para beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, polimixinas e quinolones. Então, só para a gente lembrar, né, a respeito dos gram-negativos, a gente vai começar a falar aqui um monte de coisa, vai falar sobre enterobactérias e gram-negativos não fermentadores, para vocês não ficarem perdidos, né, do que a gente está falando, porque esse primeiro conceito aqui é primordial para entender o resto da aula. A gente divide os gram-negativos em dois grandes grupos, a partir da capacidade que eles tenham ou não de usar a glicose, a fermentação da glicose como fonte de energia. Então, nesses dois grandes grupos, a gente pode separar em os fermentadores, que são aqueles que utilizam carboidratos como fonte de energia, e aqui é por fermentação, e os não fermentadores são aqueles que utilizam outras matérias, né, e não por fermentação. Os fermentadores, o grupo mais, não é o único representante dos gram-negativos fermentadores, mas o mais importante na prática clínica é a família Enterobacteraceae, e aí a gente vai ver a Escherichia coli, Klebsiella, Pneumonia oxytoca e Klebsiella aerogenes, é importante, esses que estão aqui, vocês saberem, são os representantes de cada grupo de maior relevância clínica. O Citrobacter, principalmente Freud, o Enterobacter, principalmente cloaca e o complexo Enterobacter cloaca, que aí tem essas espécies de Enterobacter. Proteus providencia morganella, Serrácea, principalmente marcensis, e Salmonella shigella, que também fazem parte desse grupo. Os não fermentadores são aqueles, são bactérias aeróbicas, coluladas, que não usam o carboidrato como fonte de energia por fermentação. O habitat natural é o meio ambiente, então são gram-negativos, na maioria das vezes, ambientais, e alguns deles patógenos menos virulentos, né, não tão relacionados a essas infecções primárias, são mais pacientes com uso de múltiplos antibióticos, pacientes internados, que fazem infecções relacionadas às questões de saúde. Eles têm baixa atividade metabólica, então isso tem algumas implicações, como a gente vai falar em identificação e mecanismos de resistência. E alguns testes e para esse grupo de não fermentadores, isso é uma coisa muito importante, os testes automatizados de sensibilidade, eles são pouco confiáveis. Então, a gente usa, em geral, no hospital, esses testes automatizados, que são o Viper, o Philips, a gente tem alguns representantes. O que é muito bom, porque eles permitem a gente faça uma identificação rápida dentro da bactéria, né, em termos de gênero e espécie, e também dos antibiogramas. Porque antigamente, quando isso era feito de forma manual, a gente tinha que fazer vários testes bioquímicos até chegar na identificação da espécie, e depois incubar, fazer difusão para poder chegar no antibiograma. Então, isso era um processo artesanal que levava muito tempo. Então, o método automatizado, ele nos permite fazer isso de uma forma mais rápida. Mas quando a gente compara esse método automatizado com o padrão ouro, para teste de sensibilidade, para baseamento de butancal, a gente vê que para algumas bactérias e para alguns antibióticos, a reprodutibilidade desses resultados não são adequados. Então, por exemplo, a vancomicina, a polimixina, a tigestrina, a gente não consegue usar todas as bactérias fazer determinação de NIC pelo teste automatizado. E no caso dos gram-negativos não fermentadores em geral, como são Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas e Candélia, para todos os antibióticos, essa determinação de NIC pelo método automatizado é um pouco mais complicada. E a gente acaba fazendo a confirmação por outros métodos, como o de difusão. Isso é importante porque a gente precisa saber no nosso laboratório como isso é feito, por conta dessa margem de erros do resultado. Então, falando de forma geral a respeito de métodos de resistência, aqui é só uma visão, um panorama geral, mas a gente vai agora separar em cada grupo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente vai começar pelos beta-lactâmicos. Então, aqui, como vocês podem ver, os principais mecanismos de resistência dos gram-negativos ao beta-lactâmico, e aqui eu nem entrei muito em detalhes sobre a diferença entre gram-positivos e gram-negativos na microbiologia, porque o André já tinha falado isso na aula de gram-positivos, mas só fazendo uma memória rápida, os gram-negativos eles possuem uma membrana externa com a composição semelhante da membrana plasmática, então você também tem porinas nessa membrana externa que facilitam a entrada do antibiótico na parte aqui da parede celular e do espaço periplasmático, que é onde os beta-lactâmicos vão ter ação. Você tem a membrana plasmática e aqui dentro o citoplasma e o núcleo da célula.
Então, quando a gente fala sobre resistência de gram-negativo a beta-lactâmico, a gente pode ter uma dificuldade de passagem por essa membrana externa por perda de colina, então diminuição da permeabilidade dessa membrana externa, de forma que o antibiótico não consegue chegar no espaço periplasmático, que é onde ele vai conseguir se ligar nos peptídeos glicânicos da parede celular. Você pode ter bombas de fluxo, que não estão aqui representadas, estão aqui embaixo. Vou só perder o meu apontador. É porque você, na verdade, está marcando. Achei. É porque eu posso te ajudar aqui. Pode. Você até clicou, ele está marcando, ele não está apontando. Está bem no meio ali, né? Não, ali é porque você clicou e marcou. Ah, entendi. Então, o negócio meio aqui. Esse é o apontador. Mas até deu um pontinho aqui. Obrigada. Então, a gente tem então essa alteração de permeabilidade, a gente tem as bombas de fluxo, que também são bem importantes, mecanismos de resistência aos beta-lactâmicos, principalmente quando a gente fala de gram-negativos não fermentadores, essa perda de colina e bombas de fluxo, ela tem uma importância muito grande. E a gente tem as mais conhecidas, que são a produção de beta-lactamase. Então, quando a gente vai falar sobre enterobactérias resistentes a beta-lactâmicos, esse é o mecanismo de resistência principal. E a gente saber qual tipo de resistência principal para cada grupo de gram-negativos é muito importante quando a gente vai pensar em determinações rápidas de fenótipo, né? Para que a gente não precise esperar essa microbiologia tradicional, que tem um tempo de resultado mais longo, apesar de ainda ser o padrão ouro, tem um tempo de resultado mais longo. A gente precisa saber, como a gente tem alguns testes rápidos, tanto fenotípicos quanto genotípicos, a gente precisa saber qual tipo de mecanismo de resistência é mais comum a cada grupo de bactérias, para que a gente saiba como interpretar o resultado desses testes rápidos. Então, a gente sabe, por exemplo, que da família dos fermentadores, que são anti-enterobactérias, a produção de beta-lactamases é o principal mecanismo de resistência a carbapenêmicos, embora você possa ter associação, por exemplo, de beta-lactamases de menor espectro, tipo cefalosporinases com perda de colinas, com bombas de fluxo, fazendo com que haja resistência a carbapenêmica. E para o grupo dos gram-negativos não fermentadores, a gente já tem que esses outros mecanismos não beta-lactamase têm uma importância muito grande, de forma que alguns tipos de testes rápidos de detecção de carbapenemase podem ser falhos ao identificar resistência a essas bactérias, porque você tem um componente de perda de colina e de bomba de fluxo muito importante também. Então, quando a gente vai falar sobre beta-lactamases, a gente tem a classificação mais tradicional. Hoje em dia, a gente tem duas classificações, mas a mais tradicional é a classificação de Amber, onde a gente separa em classes A, B, C e D, sendo que dessas, a classe A, B e D são serinos, e a classe B são metalos beta-lactamases. Isso aqui é o tipo de ação, qual é o sítio ativo, né, daquela beta-lactamase. Então, por exemplo, nas metalos, eles têm o uso de zinco como material ativo na hora da quebra do beta-lactâmico, e os serinos, a gente tem outros mecanismos, né, o grupo serino que vai ser o ativo. E dentro dessas classes, a gente tem penicilinases, cefalosporinases, carbapenemases. Lembrando que as beta-lactamases, em geral, isso não é uma obrigatoriedade, mas, em geral, são hierárquicas, de forma que as penicilinases quebram penicilinas, cefalosporinases quebram cefalosporinas e penicilinas, e carbapenemases quebram todos. Isso não é uma regra geral, principalmente quando a gente vai falar sobre oxacilinases, porque as oxacilinases, elas podem ter, às vezes, algumas afinidades distintas, e você pode ter graus mais fracos de hidrólise de carbapenêmico, e isso fazer com que haja uma diferença de antibiograma. Então, às vezes, você pode pegar uma oxa com resistência a carbapenêmico, mas uma sensibilidade a cefepime, por exemplo. E o quanto a gente consegue confiar nessa sensibilidade in vitro, na presença dessas carbapenemases, é um questionamento muito grande. Mas só para vocês saberem que essa hierarquia ela não é obrigatória, mas como regra geral, né, na maioria das vezes, ela é obedecida. Então, aqui a gente vai ver, ó, nas beta-lactamases de classe A gente tem aquelas de espectro um pouquinho mais, um pouquinho menor, que são as penicilinases, que a gente tem principalmente a TEM e a SHV, que foram as primeiras que apareceram na E. coli, que fizeram com que elas perdessem aquelas penicilinas e as aminopenicilinas. Aí depois a gente tem o surgimento das beta-lactamases de espectro estendido, que vão hidrolisar tanto essas acima, né, então de penicilinas naturais, aminopenicilinas, piperacilina, e isso aqui sem o inibidor de beta-lactamase, né?
e as cefalosporinas de espectro menor, que seriam basicamente as cefalosporinas de primeira geração, ela, além dessas, ela aumenta, pegando também as oximino-beta-lactamases, que são as cefalosporinas de terceira geração, e o astrionam. Aqui, e também, o cefepime. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na classe A gente tem as cefalosporinases, que são a ISBL, que vai que vai hidrolisar cefalosporinas de quarta geração para cima, e a gente tem como integrante das carbapenemases a KPC, que vai pegar carbapenemes e todas as cefalosporinas. E aí, mais para frente, a gente vai entrar em cada uma delas e vai saber quais podem ou não ser inibidas por inibidores de beta-lactamase e o quanto que a gente pode confiar nesse resultado de exame. Quando a gente fala das metalo-beta-lactamases, elas são basicamente carbapenemases, e aí a gente tem vários tipos, MDM, VIN, INP, SPM, são vários tipos de metalo-beta-lactamases. Às vezes a gente pensa que, por exemplo, quando a gente fala KPC, a gente está se referindo a uma única enzima. Metalo-beta-lactamase, a gente está falando de uma única enzima, mas não. KPC, existem vários tipos de KPC, 1, 2, 3, vários tipos de KPC, e dentro das metalo-beta-lactamases, a gente também tem vários tipos de metalo-beta-lactamase. O que a gente tem mais comumente aqui, pelo menos em Brasília, mas em geral no Brasil, principalmente em Brasília, é a NDM, mas ela não é a única, né? A gente tem outros tipos de metalo-beta-lactamases. Na classe C, a gente tem só as cefalosporinases, que o principal é a AMP-C, e na D, a gente tem oxacilinases, e como eu falei, as oxas, elas podem ter espectros ampliados, elas podem ser desde penicilinases, a cefalosporinases, a carbapenemases. E aí as oxas carbapenemases, as mais conhecidas que a gente tem, são a oxa 23 do Acinetobacter, né, e a oxa 24 e 48, que pegam aí também as enterobactérias. Então, a gente tem um grupo bem amplo de beta-lactamases de relevância clínica. Falando mais especificamente agora das cefalosporinases, a gente vai começar com a AMP-C, que é uma que todo clínico deve saber. Então, assim, essa aula é uma aula de especialista, né? Mas falando para vocês, o que o clínico precisa saber também, além do especialista, AMP-C, ISBL e as carbapenemases mais comuns, é um conhecimento que precisa ser geral, porque isso vai guiar todo o tratamento de infecções hospitalares que vocês vão pegar ao longo da vida de vocês, né? Que são as principais mecanismos de resistência. Então, quando a gente fala sobre AMP-C, a gente precisa saber que nessa produção de beta-lactamases em geral, quais são aquelas beta-lactamases cujo gene codifica a produção da enzima é cromossomal e qual que é plasmidial e qual que é por ambos. Porque isso é importante quando a gente vai pensar em transmissão de resistência, ou seja, genes plasmidiais permitem esse compartilhamento de genes de resistência entre múltiplas bactérias. Isso é de muita importância quando a gente pensa em disseminação dentro de uma localidade daquele mecanismo de resistência, seja no hospital, seja numa comunidade. E quando a gente fala sobre cromossomal, a gente precisa saber quais são os gêneros, espécies que mais comumente vão apresentar aquele gene cromossomal, porque quando a gente fala sobre mecanismos genotípicos de resistência, a gente precisa saber que esses genes podem ou não estar sendo expressos. Isso faz diferença na hora que eu vou avaliar tanto um teste genotípico de resistência quanto um teste fenotípico. Porque se eu estou avaliando um teste genotípico, a presença daquele gene não necessariamente me diz que aquela resistência está sendo expressa. Eu posso ter o gene, mas esse gene não está sendo expresso e eu não ter a manifestação fenotípica daquela resistência. E quando eu falo num teste fenotípico, eu preciso ter cuidado, porque às vezes eu tenho também associações de outros mecanismos de resistência que podem dar um fenótipo semelhante àquele, e também eu posso ter um fenótipo de sensibilidade para determinadas bactérias, mas cujo cromossomo possui aquele gene, e eu posso induzir a expressão daquele gene a partir do uso de alguns determinados antibióticos e evoluir com uma falha terapêutica. Então, eu preciso saber também quais são essas bactérias mais comuns. Quando a gente fala sobre AMP-C, a AMP-C ela é principalmente codificada por um gene cromossomal. Isso quer dizer que ela é comum a um grupo de bactérias. Mas também existe AMP-C plasmidial, e é essa AMP-C plasmidial que pode ser transferida de outras bactérias, e às vezes até para outros gêneros que não são aqueles que possuem já no seu cromossomo esse gene da AMP-C. Mas o mais importante, o mais comumente encontrado, é realmente a AMP-C cromossomal. E aí existem 3 mecanismos pelos quais essa enzima AMP-C pode ser produzida, né?
três mecanismos principais onde o gene que codifica essa enzima vai ser induzido a responder e a produzir essa enzima. Então, a gente tem o mais comum, que é a indução da expressão do gene cromossomal, ou seja, eu tenho lá o gene, e aí, a partir do uso de alguns antibióticos, a gente tem alguns antibióticos que são considerados fortes indutores da expressão gênica, como é o caso do imipenem, da cefaloxetina, do clavulanato. E a gente tem aqueles antibióticos que são considerados fracos indutores, como é o caso do pipetase, da ceftriaxona, da cefalosporina de terceira geração em geral. Além de você ter esses antibióticos que são considerados fortes ou fracos indutores do gene, a gente tem também aquelas bactérias que mais facilmente têm o seu gene desreprimido que outras. Isso é importante na hora que a gente vai falar sobre o tipo de tratamento que a gente vai usar para infecções por essas bactérias. Então, a gente sabe, por exemplo, que essas três bactérias, Enterobacter cloacae complex, né, o complexo Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes e o Citrobacter freundii, eles possuem a facilidade de desrepressão desse gene. O que isso quer dizer? Que eu preciso de menos coisa, eu preciso de menos substrato para que eu induza a expressão do gene e a produção do AMPC. E lembrando que todas essas bactérias que possuem o cromossomo do AMPC, a gente tem aquele mnemônico, né, do mais 3, Morganella, Proteus, Providência, Serrácea, Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes, Citrobacter freundii, própria Pseudomonas, todas elas podem ter uma produção basal, constitucional, de pequenas quantidades de AMPC. Por isso que quando você vai olhar o antibiograma, na maioria dessas bactérias, e principalmente nessas três primeiras, que são fortes desrepressoras do gene, você tem já uma resistência basal, ampicilina, amoxicilina, ampicilina clavulanato, ampicilina sulfactância, cefalosporinas de primeira geração, por conta dessa produção já basal pequena de AMPC. E aí o que acontece? Nessas três bactérias, mesmo que eu pegue um antibiograma e eu veja no antibiograma que há sensibilidade às cefalosporinas de terceira geração, eu, com o uso dos antibióticos, principalmente esses beta-lactâmicos, que são fortes indutores, eu posso mais facilmente, mais rapidamente, fazer com que esse gene seja expresso e seja hiperexpresso, digamos assim, com uma produção mais aumentada de AMPC. E aí eu passo de um fenótipo de sensibilidade a um fenótipo de resistência ao longo do tratamento. Então, por que isso é importante? Porque eu só tenho infecções invasivas. E a gente considera cistite, porque cistite até a reza pura. Mas se a gente pegar outras infecções, como infecções urinárias mais complicadas, infecções de corpo sanguíneo e outras infecções mais invasivas, para essas três bactérias em específico, ainda que eu tenha um antibiograma mostrando sensibilidade, eu não posso utilizar esses antibióticos para o tratamento dessas infecções, porque eu posso induzir a resistência ao longo do caminho. E lembrando que a AMPC, o substrato da AMPC, ela quebra cefalosporinas de terceira geração para cima, então, ceftriaxona, cefrazidima, cefotaxima, cefuroxima, cefalosporina de primeira, cefalexina e todas as penicilinas, e ela não é inibida por aqueles inibidores de beta-lactamase tradicionais, que é o sulbactam, tazobactam e o flavononato. Então, para essas bactérias, Klebsiella aerogenes, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, ainda que eu tenha um antibiograma com sensibilidade, se a infecção não for cistite, eu não vou utilizar esses antibióticos, cefalosporinas de terceira para cima, para tratamento dessa infecção, porque eu posso ter expressão do gene e resistência ao longo do caminho e falha de tratamento. O mecanismo, né, pelo qual a gente tem a expressão do gene e a falha de tratamento é a partir da expressão desses genes aqui de AMPD, a partir da expressão dessas proteínas aqui de AMPG, AMPD e AMPR, que participam da reciclagem do peptídeo glicano. O que acontece? O peptídeo glicano, ele vai sendo reciclado na célula, ele faz parte da formação da parede celular. Então, no ciclo de reprodução da bactéria e de reciclagem da parede celular, você vai ter um pouco de peptídeo glicano que vai ser destruído, e esse substrato da destruição do peptídeo glicano, como se fosse o tijolinho da parede, da parede celular, ele vai entrar por meio da AMPG para dentro do citoplasma da célula. E lá dentro do citoplasma, ele vai ser transformado em muropeptídeos. Então, eu tenho aqui a parede celular, aqui eu tenho a membrana externa em amarelinho, a membrana externa em amarelinho, a membrana interna em azulzinho, aqui o espaço periplasmático e a parede celular. Então, aqui, né, esse peptídeo glicano está sendo destruído, reconstruído. Esses tijolinhos que resultaram da destruição da parede vão entrar pela AMPG, por esse canal AMPG,
e vão ser transformados entre o citoplasma em muropeptídeos. Esses muropeptídeos, por meio da ação da AMP-D, vão ser transformados em pentapeptídeos. E esses pentapeptídeos vão ativar a AMP-R, que é um sistema regulatório da expressão do gene da AMP-C. O que acontece quando eu uso esses antibióticos que são fortes indutores? Eu tenho uma quebra acima da capacidade da célula de processar. Então, eu quebro mais peptidoglicano do que eu tenho capacidade da célula de processar. E aí, esses muropeptídeos, a AMP-D não dá conta de transformá-los todos em pentapeptídeos. E esses muropeptídeos, em vez de serem transformados em pentapeptídeos, os pentapeptídeos conseguirem regular a expressão da AMP-R, o que faz é que os muropeptídeos ficam sobrando porque a quantidade é acima da capacidade da enzima de conseguir fazer a transformação, e os muropeptídeos, quando entram em contato com a AMP-R, em vez de regular a sua ação, eles fazem com que ela fique mais ativa e comece a produzir mais AMP-C. Então, aquela AMP-C constitucional que era produzida, né, regulada pelo AMP-R, começa a ser hiperproduzida, porque os muropeptídeos, em vez de regularem a ação da AMP-R, eles vão estimular a ação da AMP-R e vão aumentar a transcrição desse gene. Então, é assim que a gente tem a indução da expressão do gene promocional da AMP-C. A gente pode ter desrepressão desse gene e a gente pode ter os genes de AMP-C que são constitutivamente expressos, que geralmente são os plasmidiais, e aí você não tem esse mecanismo induzível, você vai ter já o fenótipo de resistência no antibiograma. Então, como eu já tinha falado, eles são capazes de hidrolisar penicilinas, cefalosporinas até a terceira geração, cefamicinas e astreonam, e quando eu tenho uma hiperprodução de AMP-C, eu posso ter também a perda da cefepime, porque o cefepime, em geral, é estável frente à ação do AMP-C. Mas se eu tenho muita AMP-C, até o cefepime que é estável começa a dar uma capengada. Então, eu posso, por exemplo, ver um fenótipo numa Klebsiella aerogenes com resistência a cefepime também, e aí fica, mas geralmente o AMP-C não pega o cefepime, mas quando eu tenho essa hiperprodução, eu acabo perdendo o cefepime também. E quando eu tenho a associação dessa cefalosporinase com outro mecanismo de resistência beta-lactâmica, como é o caso das perdas de purina, eu posso ter um fenótipo de resistência carbapenêmica, que não é induzida, não é resultante de uma produção de carbapenemase, mas de uma produção de cefalosporinase em grande quantidade, que vai fazer com que eu perca as cefalosporinas e as penicilinas, associada a um outro mecanismo de resistência beta-lactâmica, que no caso seria uma perda de purina, fazendo com que eu tenha um fenótipo de multiresistência beta-lactâmica, né, como se fosse uma produção de carbapenemase. Isso é importante quando a gente for falar um pouquinho mais para frente de métodos bioquímicos de detecção de carbapenemase, porque tem alguns métodos bioquímicos que podem confundir a KPC e a AMP-C, e eu preciso ter noção dessa possibilidade de associação de mecanismos, dando esse fenótipo de resistência carbapenêmica. A ISBL, por sua vez, é uma cefalosporinase com um espectro maior do que o espectro da AMP-C, porque ela normalmente já também engloba a hidrólise do cefepime. Então, a AMP-C, enquanto a AMP-C ela hidrolisa cefalosporinas de terceira geração para trás, a ISBL ela hidrolisa normalmente as cefalosporinas de quarta geração para trás, diferentemente da AMP-C, que pode deixar a cefaloxitina, que consegue quebrar as cefamicinas, né, que é a cefaloxitina, no caso da ISBL ele não consegue hidrolisar essa cefamicina. Então, o espectro de ação dele vai ser cefalosporinas de quarta geração para trás e sem pegar a cefamicina, que é a cefaloxitina. Importante é que, enquanto a AMP-C ela não consegue ser inibida pelos inibidores de beta-lactamase tradicionais, surfactante, glavulanato, casobracano, a ISBL, a gente pode ou não ter uma inibição da ação da enzima por esses inibidores de beta-lactamase. E a gente precisa saber interpretar esse resultado. Geralmente, elas são genes que são genes plasmidiais. Isso é muito importante porque, em geral, por serem esses genes plasmidiais, o gene que codifica a produção da ISBL, e aí lembrando também que ISBL é um grupo de enzimas, não é uma enzima. Então, eu tenho principalmente a CTXM, que é a mais importante, pelo menos nos Estados Unidos, a gente precisa saber a epidemiologia dessas beta-lactamases em cada localidade, mas os maiores trabalhos que a gente tem nos Estados Unidos e a mais importante lá. A gente tem as ISBLs derivadas das 3 e das SHBs, que são penicilinases, né? Então, elas digievoluíram aí, né? O Pokémon evoluiu e virou uma beta-lactamase de espectro estendido.
Então, a gente tem uma variedade de enzimas dentro daí. E o que é importante por ser um gene plasmidial? Porque ele vem geralmente em pacotes de resistência. O que isso quer dizer? Que geralmente a ESBL não vem só com um gene que codifica ESBL. Ela vem um gene que codifica ESBL com um gene que codifica resistências a outros micro-organismos, perdão, a outros antibióticos, ou inclusive a outros beta-lactâmicos. Então, você pode ter um gene de associação da ESBL com um gene de KPC, por exemplo, com um gene de outra beta-lactamase, ou com gene de resistência a outros remédios, fazendo um fenótipo mais resistente, pegando não só beta-lactâmicos. Essa diversidade de enzimas, né, como eu falei, CTXN, tem SHV, derivados, enfim, essa diversidade de enzimas faz com que haja também uma diversidade de afinidade com substratos. Então, não são todas as ISBLs que possuem a mesma capacidade hidrolítica para todos esses antibióticos. Às vezes, você pode ter ISBLs que tem uma afinidade um pouquinho maior ou menor por determinados substratos. Isso pode fazer que, quando você pega um teste fenotípico, você veja uma resistência meio que não faz sentido. Eu falei, mas isso aqui, ISBL é para quebrar todo mundo, por que está sensível in vitro? E a gente precisa lembrar que a sensibilidade in vitro não necessariamente se correlaciona com a sensibilidade in vivo, porque aí in vitro eu tenho antibiótico, bactéria, eu não tenho todos os outros fatores metabólicos, imunológicos, etc., que tem dentro do corpo humano. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente sabe quais são os substratos dessas enzimas e a gente tem um teste fenotípico que mostra uma sensibilidade divergente do que é o esperado para aquela enzima. A gente tem que ter cuidado na hora da interpretação desse resultado, correlacionando com resposta química, porque no corpo humano, que vai determinar a resposta química, eu tenho diversos outros fatores influenciando que podem não fazer com que essa correlação seja tão linear, ou seja, sensível no teste fenotípico com o resultado clínico. Então, isso é muito importante quando a gente pega essas enzimas que têm essas variedades de afinidade para cada substrato. Principalmente quando eu falo sobre os inibidores de beta-lactamase. Porque eu posso ter no antibiograma sensibilidade a clavulanato, bactam e principalmente fazobactam, que em geral, quando a gente vai fazer tratamento de bactérias produtoras de SBL, a gente usa o fazobactam, mas a gente precisa ter cuidado, porque é justamente isso, o fato dele estar inibindo in vitro aquela ação da ISBL não necessariamente se correlaciona com uma inibição in vivo. Então, eu preciso ter testes, estudos clínicos mostrando em quais situações é possível usar o pipetazo quando eu tenho um fenótipo de sensibilidade com certa segurança para tratar essas infecções por ISBL. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. O cefepime é a mesma coisa. Às vezes a gente pode ter ISBLs que tem uma afinidade um pouquinho menor pelo cefepime, de forma que a MIC dele, apesar de aumentada, fique ainda dentro do espectro de sensibilidade. Mas, diferente do pipetazo, os estudos com cefepime já não se mostraram tão bons assim, e a gente tem umas taxas maiores de falha quando a gente trata essas infecções por bactérias ISBL com cefepime. Mas, para o pipetazo, já existem alguns estudos falando de situações em que talvez o uso do pipetazo seja aceitável em relação ao uso do carbapenêmico, para a gente tentar fazer estratégias de evitar o uso indiscriminado de carbapenêmicos. E o ceftalozano e tazobactam é uma grande dúvida. A gente sabe que o ceftalozano e tazobactam não está liberado para tratamento de infecções por AMPC, mas infecções por ISBL existe um racional teórico de que, pela proporção entre cefalosporina e inibidor de beta-lactamase com ceftalozano ser menor, quando a gente fala sobre pipetase, eu tenho 4 gramas de piperacilina para meio grama de tazobactam. Então, eu tenho uma desproporção entre penicilina e inibidor de beta-lactamase muito grande. De forma que, se eu tenho uma certa quantidade de enzimas, talvez esse meu inibidor de beta-lactâmico não seja suficiente para inibir tudo e ele consiga hidrolisar mais a penicilina. Eu teria que usar como se fosse uma dose um pouco maior. Já na ceftalozano e tazobactam, essa proporção é diferente. Eu tenho 1 grama de ceftalozano para meio grama de tazobactam. Então, teoricamente, existe essa proporção um pouco mais ajustada e, teoricamente, o ceftalozano seria um pouco mais resistente à ação da hidrólise da ISBL do que seria a piperacilina. Mas tudo isso é um racional teórico. A gente tem alguns estudos ainda, principalmente em andamento, sobre o uso do ceftalozano e tazobactam para tratamento de ISBL, mas ainda não é uma política bem estabelecida de você usar esse antibiótico como esquema poupador de carbapenêmico. A gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, mas talvez isso seja uma alternativa que se prove mais no futuro. Quando a gente fala sobre o uso, então, da piperacilina tazobactam para tratamento de infecções por ISBL, desde que exista um teste de sensibilidade mostrando um fenótipo de sensibilidade,
a gente tem que, para infecções não complicadas, tipo cistite, de novo, cistite até que se resolve. Se você não tiver um outro antibiótico de menor espectro, por quê? Se você tiver uma quinolona, um bactrim, uma fosfomicina, uma nitrofurantoína, para cistite, você vai dar preferência para esses antibióticos, não vai usar pipetase. Mas vamos supor que você iniciou com pipetase, veio um fenótipo de sensibilidade e é uma infecção urinária. Se for cistite, nem tem nem que se preocupar. Melhorou, tratou, resolveu, você suspende o antibiótico e considera tratado. E quando é uma infecção urinária complicada, ou seja, uma infecção urinária febril, uma pielonefrite muito complicada, será que eu também poderia usar esse racional de, uma vez que eu comecei pipetase, é sensível, está tendo resposta, eu completo o tratamento com pipetase, com uma boa taxa de resposta? E aí tem esse estudo da Davis Infectious Disease, em que eles fizeram exatamente isso. Eles pegaram infecções urinárias complicadas, onde empiricamente tinha sido iniciado o pipetase, e depois a cultura veio com o ISBL, mas pipetase sensível, e compararam com aqueles que fizeram tratamento com carbapenema, né? Fizeram essa exposição que já iniciaram com carbapenema. E eles perceberam que a falha clínica, que era definida como uma não melhora em 3 a 5 dias, foi muito semelhante. Se você olhar aqui, ó, sucesso clínico com o uso do pipetase e com o uso do ertapenem, você tinha muito parecido e ambos com diferença significativamente, estatisticamente significativa para a cefepime, mas a cefepime era um grupo muito pequeno, era um número de 6. Quando a gente fala aqui em melhora microbiológica, era 97, 97, também muito semelhante, e melhora clínica e microbiológica, as duas coisas, 93 e 97. E isso entrava também em pacientes com choque séptico e bacteremia, era cerca de 20 a 30% dos grupos e era homogêneo entre os grupos. Então, a distribuição de choques sépticos e de bacteremias entre os dois grupos era semelhante. Isso fez com que o IDSA soltasse uma recomendação. Existe um manual de tratamento de bactérias multiresistentes que foi lançado agora em julho de 2024 e atualizado em agosto, em que eles falam que eles não sugerem o uso de pipetase para tratamento de infecções por ISBL fora do trato urinário baixo, né, fora de situações relacionadas a cistite, fora do trato urinário em geral, mesmo que você tenha um fenótipo de sensibilidade, ou seja, saiu do trato urinário, eu não uso pipetase para tratar a infecção por ISBL. Dentro do trato urinário, se for cistite, dá para usar. Se for pielonefrite ou muito complicado, febril muito complicado, eles não recomendam o uso ainda. Mas eles dizem que, se você chegou ao seu resultado no antibiograma, porque demora, vai até chegar o antibiograma, vai pelo menos uns 3 dias de tratamento. Se o paciente melhorou, clinicamente está bem, está indo tudo certinho, os exames laboratoriais e melhora, está tudo limpo, perfeito, não estaria de total errado se você continuasse esse antibiótico, apesar de não ser a recomendação inicial deles. A recomendação primária seria para você trocar por outra classe. Mas, contudo, entretanto, todavia, em decorrência desses outros estudos, desse estudo específico que eu te mostrei para vocês, se vocês quiserem manter o pipetase, tudo bem, eles não vão te xingar nem vão te colocar na lista negra da CCIH. Seria mais ou menos essa a recomendação. Agora, cefepime, eles não consideram para tratamento dessas infecções. E quando a gente vai falar sobre carbapenemase, né? Quando a gente vai falar sobre a carbapenemase, a gente vê que essas carbapenemases elas já são bem distribuídas ao longo do mundo inteiro. Então, assim, essas cepas produtoras de carbapenemase, elas são bastante difundidas. Não tem, talvez, na Groenlândia, mas no restante do mundo ali, a gente vê que tem para todo lado. Entendi. Por que não fizeram o teste com uma dose maior de tasmata? Então, porque você também tem que pensar que você não pode esbarrar na dose que seria considerada tóxica, né? Para enterobactérias, a dose padrão é 4,5 de 8 em 8. A gente já, em geral, usa de 6 em 6 para todo mundo, já seria uma dose aumentada. E esses estudos, geralmente, eles usam 6 em 6, então se fosse já uma dose aumentada para enterobactéria. Então, talvez seja por conta disso. Então, certo dose de tasmata daria uma dose acumulada menor de caso, né? Daria, não, porque ele usa meio também de caso, né? Aí você pode até fazer dose dobrada, né? Que a gente usa para, por exemplo, para pseudomonas, infecções graves, que aí daria 1 grama de 8 em 8. Daria uma dose um pouquinho maior de azobactam. Mas aí você tem que fazer a proporção também da peracilina, né? Se você não consegue aumentar tanto como a bola é fechada,
A gente consegue aumentar tanto o tazobactam, aumentar bastante a piperacilina também. Tem que ver, esbarrar nas toxicidades. Então, aqui agora falando sobre as carbapenimases em específico, a gente vai falar dos três grupos principais. Então, da classe A, a gente vai falar sobre KPCs, da classe B, a gente vai falar sobre as metalobeta-lactamases, e da classe D, sobre as oxacilinases. Só para que talvez o problema não seja necessariamente só a quantidade de carbonização, mas o perfil da ESTL, né? Então, cada ESTL tem um perfil diferente de cada pessoa que falou. Vai ter diferentes SDRs, e algumas vão ser inibíveis pelo tazobactam e outras não são inibíveis pelo tazobactam. Como a gente não sabe qual é a SDR que tem, ninguém vai passar a saber, nunca vai fazer teste de tipo para SDR, muito provável que faça. Talvez não vale para você aumentar globalmente o tazobactam, porque ela não está com o mesmo problema. Você vai ter perfil fenotípico de SDR que é inibível pelo tazobactam, e perfil que não necessariamente vai ser. E tem também a característica do próprio beta-lactano inicial, tanto da piperacilina ou da cetolosane, de estabilidade do TSL. Que se acha que o cetolosane tem uma estabilidade um pouco maior do que a piperacilina. Então, já vem em consideração tanto a capacidade da enzima de priorizar o beta-lactano principal, quanto a capacidade do tazobactam de induzir essa cetólise. É muito complexo. Por causa disso, para falar de carbapenemase é muito mais fácil. A gente tem carbapenemase mais... No futuro isso vai ser pior, né? A gente consegue estratificar um pouco melhor de carbapenemase. Mas a STL não. Existe uma quantidade enorme de STL. A gente não faz perfil de genotipo de nenhuma delas. Não sabe o que tem, qual é a STL que tem nodal B. Isso foi uma coisa que eu esqueci de falar, bem lembrado. Bom, a gente, no método automatizado, eles liberam aquele SBL positivo, na verdade, aquilo pelo fenótipo de resistência, sugere que isso seja uma produção de SBL. Mas a gente não faz teste de genotípico como a gente faz, ou teste fenotípico mesmo de detecção da enzima, como a gente faz para a carbapenemase. Então, isso é uma suposição de que aquilo seja uma produtora de SBL. Ela não vai falar, mas talvez se a gente fizesse os testes fenotípicos para SBL que a gente faz para KPC, a gente conseguiria dizer, dá para com glavulina. Porque você saberia exatamente qual é a enzima, se ela é passível de ser inibida por aquele inibidor da carbapenemase. Como é com as carbapenemases. Uma que a gente tem a questão dos nossos HLDs, que a gente vai ter no nosso, né? A gente vai sair, né? Aquela. A Thalita apresentou, né? Tem algumas cenas como armazém, algumas combinadas, a gente vai ter algumas mais também. A gente está pensando juntos. A outra coisa é uma curiosidade, que em mais ou menos em 2013, teve uma mudança. Antigamente, quando se detectava que era ESBL, a gente automaticamente editava o antibiograma e colocava resistente a todas as cetolosaninas e deixava lá só o carbapenêmico sensível. Aí teve um momento em que se definiram, estava tendo muita radioterapia, acho que eles aumentaram o ponto de corte. E aí falaram, não, mas a gente aumentou o ponto de corte, então a gente vai colocar um NIP real. Se for sensível, a gente vai botar sensível. E aí agora a gente está lidando aí com essa situação de corpo. Então, talvez o SBL tenha que ser o carbapenêmico mesmo, né? Foi uma situação que não acontecia antigamente. E aí, com essa discussão aí dos micros com sintéticos, os micros, não, mas está sensível, você pode usar. E a gente, não, mas a gente quer o estudo clínico, e agora os estudos estão realmente funcionando. Outra coisa que é importante lembrar é que, assim, quando a gente fala sobre determinação de sensibilidade a antibiótico, o método padrão ouro é a microdiluição em caldo. Eu não sei se vocês lembram, eu concluí aqui como é feita a microdiluição em caldo, mas basicamente para cada antibiótico ela é trabalheira, né? Quando você pega aquela folha de sensibilidade do método automatizado, tem um monte de antibiótico testado. A microdiluição em caldo seria para cada antibiótico. Eu teria que fazer uma plaquinha que tem vários pocinhos, e nesses pocinhos eu tenho concentrações diferentes do antibiótico. Eu faria a inoculação das colônias ali em cada um desses pocinhos e veria onde pararia o crescimento das células. Eu pararia de curvar aqueles pocinhos para determinar micro. Agora, imagina fazer isso para 10 antibióticos. É uma trabalheira sem fim. Então, o método automatizado ele veio para facilitar e agilizar o resultado desses testes de sensibilidade. Então, como a gente tem essa grandíssima vantagem de que a trabalheira é menor, o tempo de resultado é menor, eu consigo fazer mais testes ao mesmo tempo, eu aceito um percentual de erro. Só que esse percentual é um percentual pré-determinado.
Então, eu tenho erros que são considerados erros menores, que são aqueles onde a MIC está diferente do que seria na microdiluição em caldo, mas dentro ainda de um espectro fenotípico igual, ou seja, sensível ou resistente. Eu tenho os erros que são considerados maiores. São aqueles onde eu erro a MIC a um tal ponto em que eu classifico como sensível, como resistente de forma errada. E aí eu tenho aqueles erros maiores, e os piores maiores, seriam aqueles em que eu falo que uma bactéria é sensível quando ela, na verdade, é resistente. Por quê? Porque eu posso levar, induzir o médico a usar um antibiótico que não vai ter ação e a pessoa pode ter pior clínica com isso. E eu tenho aqueles maiores que são menos ruins, não vou falar que são melhores, são menos ruins, são aqueles que eu classifico como resistentes a bactérias que, na verdade, são sensíveis. Então, eu aceito taxas diferentes, sendo que eu vou aceitar taxas muito menores de erros maiores, uma taxa um pouquinho maior de erros menores, para que eu possa ter o ganho do método automatizado da rapidez e da facilidade. Então, lembrando, essa outra questão é que existe uma taxa de falha da determinação dessa MIC e existe uma taxa de falha nesse perfil de sensibilidade e resistência, o que torna ainda um pouco mais complicada essa interpretação clínica quando eu tenho enzimas que podem ou não ser inibidas por determinado inibidor. A gente fica nessa dúvida também. Por menor que seja a porcentagem, num caso grave, isso é muito importante. Então, vamos passar para as carbapenemases. Quando eu falo aqui, então, sobre mecanismos de resistência carbapenêmicos de enterobactérias, eu tenho aqueles mecanismos que são definidos por genes plasmidiais, que são esses mobile genetic elements, e aqueles que são por genes cromossomais. Então, eu tenho aqui produção de beta-lactamases da classe A, serino-beta-lactamases, da classe B, beta-lactamases, da classe C, que são as anti-Cs, né, que podem estar associados a inibidores de purina, fazendo com que haja fenótipo de resistência a carbapenêmicos, e da classe D, oxacilinases. E eu tenho essas perdas de purina aqui, fazendo com que haja uma diminuição da permeabilidade do antibiótico até o local, até o espaço periplasmático, para ele poder ter ação dos peptidiglicanos. Quando eu falo sobre pseudomonas, eu tenho também a produção de beta-lactamases, existe produção de beta-lactamases, não necessariamente ela é o mecanismo principal de resistência, mas existe. Inclusive, as pseudomonas, elas têm uma produção constitucional uma produção constitucional de um tipo de ampicê específica de pseudomonas, que a gente chama de PDC, são as ampicilinas pseudomonas, ampicês. A gente tem também a impermeabilidade com perda de purinas e a gente tem a hiperexpressão de bombas de efluxo, que são mediadas por esses MECs. Quando a gente fala sobre a Acinetobacter, a gente tem também aqui a produção de beta-lactamases, e aqui o importante é que a produção de KPC é muito baixa, tá? Geralmente, quando a gente fala sobre beta-lactamases para acinetes, a gente está falando sobre as oxas, principalmente essa oxa 23 e essas oxas 24/40, que são as mais importantes nos acinetes, mas a gente também tem permeabilidade, né, perda de purinas, hiperexpressão de bombas de efluxo, e aqui até um pouquinho de alteração do sítio de ligação das penicilinas, que é importante quando a gente vai falar sobre resistência sulfactante, por exemplo. E aí, como é que a gente pode fazer essas detecções de carbapenemase? Porque pensa o seguinte, como eu falei, eu não sei se vocês sabem como funciona Eu ia fazer um slide disso e esqueci. Como é que funciona o caminho, né, desde que a amostra chega no laboratório de microbiologia para sair o resultado para você. Eu estava com um slide tão lindo na cabeça, mas as madrugadas possíveis da minha filha me tiraram dessa memória. Mas o que acontece? Você coleta a amostra, vamos pensar no sangue, que seria aqui que demora um pouco mais, você tem um passo a mais. Você pegou o sangue, botou no frasquinho de bactéria, no frasquinho de cultura. Esse frasquinho de cultura vai para uma máquina. Na máquina, esse sangue vai ficar lá sendo incubado. De repente, quando há o crescimento da bactéria, ele apita. Aquela luzinha vermelha vira verde nessa máquina. Aí você vai lá e vai pegar aquele frasquinho que positivou. A partir daí, você vai pegar aquele caldinho bonito, gostoso do frasquinho, vai fazer uma placa, vai fazer uma lâmina para olhar o grão. Então, eu já tenho um resultado parcial, que eu sei se isso é um grão positivo ou um grão negativo. Pego esse líquidozinho de novo, faço uma semeadura na placa, né? Na placa aí pode ser água, sangue, chocolate, sei lá qual vai ser usado. Essa placa vai para a incubação, incubo 24 horas, a colônia cresce. Depois de 24 horas, às vezes não cresce, você tem que incubar mais um pouquinho, já aumenta mais um pouco o tempo de liberação do resultado. Aí você pega essa colônia. Detalhe, se a colônia crescer junta, você tem que
reinocular na placa para você separar os colônios. Não tem como você identificar colônios de uma automatizada. Tudo isso você está vendo quais são minha possibilidade de lentificação do resultado. Mas vamos supor que em 24 horas cresceu, vamos falar assim, nas melhores do mundo, nas CNTPs, né, naquele dia que a gente está com sorte na vida. A bactéria cresceu rápido, cresceu em 10 horas. Aí, 10 horas. Aí depois eu tenho que incubar mais 24 horas. Ela cresceu numa única colônia, colônias lindas, maravilhosas, eu vou conseguir usar. Mas aí eu já tenho aí 34 horas. Aí eu vou pegar aquela colônia, vou fazer um caldinho com ela, dar uma sacudidinha lá no negócio lá do laboratório. E aí você vai colocar no método automatizado. Vai, Phoenix, você tem várias placas. Seu gram negativo, eu tenho placas para gram negativo, seu gram positivo, eu tenho placas para gram positivo. E aí eu vou esperar mais cerca de 8 horas. Eu já tinha 34 horas, né? Mais 8 horas, 42 horas. Falando conta certa, se eu estiver fazendo conta errada, eu vou pro YouTube fazendo conta errada, né? Tudo bem, é assim, eu tô fazendo rápido. Aí, beleza, veio lá, e aí eu tinha o antibiograma. Só que era uma bactéria muito resistente. Polimicina não sai, tigestrina não sai. Então eu tenho que fazer uma microdiluição em casa para polimicina e fazer um teste para tigestrina. Ou seja, quanto tempo eu vou levar para eu ter um resultado fidedigno de qual é realmente a sensibilidade do antibiótico. Então, o que vem se tentando? A gente não vai abrir mão desse processo, né? A microbiologia tradicional é extremamente importante e tudo que a gente fala sobre métodos microbiológicos não tradicionais é para acrescentar a microbiologia tradicional, nunca excluindo ela. Então, a cultura vai continuar sendo feita para todas as espécies independentes. Agora, eu posso ter algumas estratégias para tentar agilizar alguns desses resultados enquanto essa cultura está correndo. Então, eu tenho um dos primeiros métodos, que é o mal de Toff. Eu esqueci de fazer o slide do mal de Toff. O mal de Toff é uma espectrometria de massa, é um aparelho em que ele mede essas... Eu não sei explicar a ciência por trás do mal de Toff, mas, em geral, você faz essa espectrometria, ele lança um resultado como se fosse a leitura daquele micro-organismo, ou ele consegue fazer identificação de carrapenemase também. E aí eu tenho um database de informação que XYZ é igual a cilene, tal igual a tal bactéria. Então, eu tenho já um banco de dados grande que eu sei que aquele perfil bonitinho lá que saiu da espectrometria corresponde a determinada bactéria. E aí, cada vez mais isso vai sendo atualizado. Eu tenho alguns equipamentos que têm, né, bancos de dados um pouco maiores que outros. O molde é muito rápido. Isso, o molde é extremamente rápido. Ou seja, o molde eu consigo identificar a partir da garrafinha positiva. Ou seja, 10 horas que cresceu, eu consigo lançar no molde, em 2 horas eu tenho o resultado de qual é aquela bactéria. Então, isso já é um grande ganho, porque eu já vou saber qual é aquela bactéria. É um E. coli, é uma Klebsiella, é um negativo não fermentador, isso já ajuda. Porque, se, por exemplo, se tem um E. coli e se tem um Pseudomonas, o meu tratamento empírico inicial é completamente diferente. Se eu tenho uma enterobactéria, eu tenho um não fermentador, a minha interpretação dos testes fenotípicos rápidos de produção de carbapenemase são diferentes. Então, isso já dá para a gente uma ferramenta muito importante, mas ainda não dá um antibiograma. Então, eu tenho uma ferramenta que ajuda muito, mas que tem a sua dificuldade. Agora, também há a possibilidade de identificação de carbapenemase pelo mal de Toff. Isso também é possível fazer hoje em dia. E aí eu tenho os testes fenotípicos, né, de detecção de carbapenemase. E esses testes eu vou falar para vocês dos mais antigos, né, e com mais limitações, dos mais recentes que a gente tem, sabendo que todos eles têm o seu lugar no mundo. Então, o primeiro que a gente faz aqui no HLB é você fazer o teste com ácido fenilborônico e o EDTA. O que é isso, né? Esse aqui ficou muito lindo, né? É a minha capacidade artística. Então, aqui você tem a placa, tá? Onde está tendo o crescimento da bactéria. E aqui eu tenho um discozinho de meropenem. E aí, vocês veem que não inibiu o crescimento da bactéria. Tá vendo? O halozinho é muito pequenininho aqui em volta do meropenem. Quando a gente faz disco de fusão, a gente tem um guia dos tamanhos de halo que a gente considera sensível ou resistente. Mas aqui, claramente, ele é resistente ao meropenem. Aí, o que acontece? Eu impregno esse discozinho de meropenem com ácido fenilborônico ou com EDTA. E aí, eu vejo se ao impregnar com ácido fenilborônico ou com EDTA, se esse halo aumenta. Porque se esse halo aumentar maior ou igual a 5 milímetros, quer dizer que o ácido fenilborônico ou o EDTA foram capazes de inibir aquela determinada carbapenemase. E aí eu consigo ter a ação do meropenem e é como se aquela bactéria fosse sensível.
Então, eu tenho um espectro. Eu sei que a KPC, as classes A, a escala peneiragem classe A, e aí a principal vai ser a KPC, pode ser inibida pelo ácido fenilborônico. Então, se eu tenho uma bactéria que é carbapenem resistente, e eu faço o teste com o ácido fenilborônico, e ele vem positivo, o mais provável é que seja KPC. Mas, contudo, entretanto, todavia, a AMP-C também pode ser inibida pelo ácido fenilborônico. Então, eu fico na dúvida se isso de fato é uma KPC ou se isso é uma AMP-C com perda de purina. Aí eu posso fazer um segundo teste, que é o teste da cloxacilina, que é basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque a cloxacilina não inibe a KPC. Então, esse teste vai ser negativo. O teste com a cloxacilina vai ser negativo para a KPC. Então, se eu tenho ácido fenilborônico positivo com cloxacilina negativo, eu sei que isso é uma KPC. Se eu tenho ácido fenilborônico positivo com cloxacilina positiva, aí eu sei que isso é uma AMP-C. E no caso das metalobeta-lactamases, isso acontece com o EDTA, mas é o mesmo princípio. Você impregna o disco de meropenem no EDTA, se houver aumento do halo, ou seja, se a bactéria conseguiu crescer ao redor, né, do disco de antibiótico, se houve inibição do crescimento da bactéria ali, a gente consegue perceber que o meropenem restituiu sua sensibilidade e a gente sabe que a EDTA é capaz de hidrolisar a metalobeta-lactamase, então a produção daquela bactéria de metalobeta-lactamase. Esse halo, gente, é o seguinte, eu tenho um disco impregnado com antibiótico. Eu peguei o líquido lá infectado, a urina, o sangue que cresceu no frasco, e inoculei na placa inteira. Aí vou lá e grudo um disco de antibiótico. Se aquele antibiótico for sensível, eu vou inibir o crescimento da bactéria ao redor daquele disco, que é esse clarinho aqui. Aqui, ó, é a bactéria, a colônia de bactéria que cresceu. Isso aqui, clarinho ao redor do disco, é que não houve crescimento da bactéria ao redor desse disco. E aí, qual o tamanho do halo que eu consigo inibir é que a gente determina sensível ou resistente. Ou seja, se a bactéria é sensível ao meropenem, ela não vai crescer ao redor do disco. Né? E quando é resistente, ela cresce ao redor do disco. É assim que a gente faz essa avaliação do disco de fusão. E a gente tem agora testes, só que esse teste aqui, depende de um crescimento em placa. Então, também é um pouco mais demorado. Vai ser mais rápido do que o teste do automatizado? Vai, porque eu não vou precisar fazer aquelas 6, 8 horas do teste automatizado. Mas ainda assim demora, porque eu dependo do crescimento dessa bactéria na placa. Então, começaram a surgir outros métodos mais rápidos, que eu não dependo tanto desse crescimento em placa. Então, é mais rápido de detectar a presença ou não das caloperimases. E aí a gente tem o teste de glucardo, o teste de carbo-NP, que são basicamente metodologias muito semelhantes. A diferença é que um usa, eu não lembro qual que é o azul de não sei das quantas, agora eu não lembro o nome da substância, onde quando você tem positivo ele vira amarelo, e o outro usa uma outra base, acho que é a base de fenol, quando você é positivo ele sai de laranja para o amarelo. Então, quando o positivo sai do azul para o amarelo, o outro, quando o positivo sai do laranja para o amarelo. Aí, né, são testes muito semelhantes. Não tem, assim, quando a gente vai falar sobre testes fenotípicos e genotípicos, todos têm benefícios e todos têm malefícios, tem desvantagens, tem limitações, nenhum teste é perfeito. Então, quando a gente fala qual que é o melhor a ser usado, é um ou outro, isso dificulta um pouco, a gente precisa saber uma série de informações que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas só para dizer que todos os testes, qualquer exame tem benefícios e tem limitações. A gente precisa saber quais são as vantagens e desvantagens de cada teste para saber interpretar aquele resultado. Então, o carbo-NP e o glucardo, eles são testes bons, eles detectam. Tem uma questão que, para todos esses testes fenotípicos, quanto maior for a força hidrolítica daquela enzima, melhor é o resultado do meu teste rápido. Então, por exemplo, KPCs, que são fortes, hidrolisam com bastante força, com bastante poder, essas carbapenemases, esses carbapenêmicos, eu tenho resultados mais confiáveis nesses testes fenotípicos. Oxas, que têm atividades hidrolíticas um pouquinho menor, eu já tenho uma certa dificuldade de identificação. Então, quando a gente vai ver os estudos que falam sobre falsos negativos nesses testes, muitos deles são essas oxas. A outra coisa é que, às vezes, a oxa, por ter essa atividade hidrolítica mais fraca, ela demora mais a positivar o teste, porque a gente pode ler de 15, 30 a 2 minutos a 2 horas. Às vezes, as oxas vão positivar mais ou tardiamente. E aí, o próprio controle também pode dar uma mudada de coloração. Fica mais difícil de você interpretar o que é o teste positivo ou o teste negativo. Então, para as oxas, em geral, a gente tem essa dificuldade. E o outro é o MG-teste Carba-5, que, em relação aos outros, tem uma vantagem de que os outros, eles fazem a identificação da carbapenemase sem distinguir quais são. Então, você pode ter
você pode ter qualquer classe, né, de carbapenemase, ele vai só dizer que existe uma carbapenemase, mas não vai te dizer qual é. Agora, o MG Carba 5, ele é interessante porque ele consegue identificar KPC, OXA, VIN, INPE, NBN, e ele te diz qual é. Então, isso já traz uma vantagem adicional, porque eu sei que os antibióticos que eu vou usar para serino beta-lactamase são diferentes dos que eu vou usar para metalo-beta-lactamase. Então, eu ter um teste que me diferencia qual é o tipo de carbapenemase é uma grande vantagem. E esse MG teste, eu tenho MG teste para outras coisas também. Eu tenho para CTXN, que é uma ISPL, tem para polimixina, tem para outras substâncias também, né? Outros antibióticos. E a gente tem os testes moleculares, que eu posso fazer a identificação genotípica daquele mecanismo de resistência. Lembrando que genótipo não é igual a fenótipo, então eu posso ter o gene e não está sendo expresso. A gente tem que tomar cuidado também na hora que a gente vai interpretar esse resultado. E aí eu tenho o Gene Expert, que é da Cefage, né? E eu tenho o FilmArray, que faz painéis multiplex de resistência. Na verdade, painéis multiplex que fazem tanto identificação da bactéria, quanto identificação de alguns genes de resistência enzimáticos. Então, eu tenho painéis para sangue, para respiratório, que fazem essa identificação de trato gastrointestinal e líquido sinovial, que faz essa identificação de bicho e identificação de mecanismo de resistência. E no caso dos painéis gastrointestinais, de meningite, eu faço a identificação do bicho. E aí a gente fica, né? Meu Deus, eu tenho todas essas opções, era para tornar a minha vida mais fácil. E aí, o que aconteceu? Minha vida ficou mais difícil. Qual que eu uso, né? Eu uso o Glucarba, eu uso o Carba-MP, eu uso o MG Carba Teste, eu uso um teste fenotípico, teste... Qual que eu uso, né? E a gente vê que existem vários estudos fazendo essas comparações. Quando você vai ler cada um desses estudos, a moral da história é: todos têm benefícios, todos têm limitações. Eu preciso saber qual é a minha epidemiologia local, porque, por exemplo, se a minha epidemiologia local é de maioria de KPC, não faz muita diferença qual que você vai usar. Se a carga é um ou outro, porque a KPC ela tem uma taxa de não detecção menor. Agora, se na minha localidade as óxidas passam a ser uma coisa importante, talvez eu tenha uma taxa de falsos negativos maior. Então, eu preciso saber essas limitações, eu preciso saber a epidemiologia local das minhas produções de carbapenemase. Então, infelizmente, não tem para onde correr. A gente precisa pensar, aprender a interpretar esses resultados para conseguir usá-los de forma mais adequada. E aí, né, depois do surgimento dessas carbapenemases, começaram a surgir novos beta-lactanos. Até então, a gente tinha só aqueles anteriores, inibidores de beta-lactamase, a gente tinha sulbactam, flavulanato e casabactam, não estava sendo suficiente. Nem eles inibiam todas as cefalosporinases mais importantes, e nem eles inibiam as carbapenemases. E aí os carbapenetos, que tinham sido o suprassumo do que tinha sido descoberto, já estavam começando a não conseguir ser usados enquanto as carbapenemases, ou seja, eu precisava trazer à tona novos beta-lactanos. Por quê? Porque para o tratamento dessas infecções por gram-negativos resistentes a carbapeneto, a gente estava tendo que reciclar antibióticos antigos, fazia tempo que a gente não usava por toxicidade. Então, a polimixina B foi tirada lá do fundo do baú, a gente passou a usar mais a aminoglicoside, que apesar de ser um bom antibiótico em termos de atividade antimicrobiana, tem um perfil de toxicidade muito ruim para ser usado. Então, a gente começou a ter que lançar mão de gecipina, de antibiótico, que não são os melhores ou que têm um perfil de toxicidade maior, que a gente estava conseguindo mais usar beta-lactano. Então, nessa história, surgiram os novos beta-lactanos. E aí a gente tem o cefiderocol, que é um tipo de cefalosporina não muito bem classificado, que pega tudo, mas não é a melhor opção para nada, moral da história. Não chegou no Brasil ainda, e eu não sei na hora que chegar se ainda vai ser lá uma Braskem com supra-sumo, mas que mostraram nos guidelines, principalmente nesse guideline americano, eles, apesar de pegar tudo, eles recomendam que você reserve para o tratamento de MBR. Porque para o tratamento das outras carbapenemases, e cefalosporinase eu nem vou dizer, porque para cefalosporinase eu tenho inclusive o carbapenem puro, mas para as outras carbapenemases eu já tenho outras opções, eu tenho boas outras opções. Para a MBR eu tenho poucas opções. Então eles recomendam que você reserve o cefiderocol para o tratamento dessas MBRs. Ou então dessas pseudomonas também que precisa de tratar. Ceftazidimab e Bactam eu tenho ação contra a cefalosporinase, mas nem seria necessário, né, poder usar o carbapenem. Mas às vezes uma infecção polimicrobiana pode ser interessante, né, eu saber que também cobre essa cefalosporinase. E tem ação contra serinos, KPC e OXA 2448. Mas quando a gente vai falar, quando você vai ver os guidelines, eles falam mais sobre OXA 48 na realidade, né? Mas eu ainda deixei ali
né, na manga, mas é mais óxido 48. Foi? Cefazima bactã? Isso. 24 horas. Ah, o que foi? Não. Pois é, mas quando você vai ler o guideline, ele fala óxido 48. É, por isso que eu falei assim, eu botei esse 24 aí de brinde, mas é mais óxido 48. Óxido 48, vamos pensar em óxido 48, que não é esse 24. Cefazidima, bactã mais astrionam, a gente vai pensar mais no tratamento da MBL, pegaria tudo, né? Eu vou explicar para vocês mais pra frente, a gente vai usar mais tratamento de MBL. O ceftalozane e tazobactam, a gente já falou, né? A questão, ele não cobre AVC, pode ser que tenha algum lugar no mundo para ser usado para bactérias produtoras de SPL, mas o local dele, assim, o motivo pelo qual ele surgiu na nossa vida é para tratamento de pseudomonas resistentes, né? Inclusive resistentes a carbapenem. Meropenem valproatam tem uma ação para KPC, mas não tem ação para OXA. E o imipenicilestatina relebactam tem uma ação para KPC, também não tem ação para OXA, nem para metalobeta-lactamase. Quando a OXA 24 pode fazer metade da dose da OXA 48. Ah, ai, que bobagem, ó. Vai pro YouTube essa sua piadinha infame. Então, vamos lá. Já tem. Já chegou? Já tem. Já chegou, acho que ela Já está disponível precificando. comercialmente até. Não, mas eu acho que tá só precificando ainda. Não, já está. Já precificou? Já está precificado, já está liberado, já pode comprar. Mas está disponível já. Já está disponível. Não estão te visitando ainda, não? Vou te perguntar. Ela foi, mas ela falou que daí ela não tá, então. A escala de grandeza. Não pode. Oi? Talvez tenha indicações disso, mas eu discutir. Bom, então vamos falar como é que funciona essa questão da cefazidima bactã associada ao astrionam, né, para tratamento da beta-lactamase. A gente sabe que a serina beta-lactamase, usando PC, ISL, PC, OXA, destroem a cefazidima. Mas o avibactam consegue inibir essa serina beta-lactamase. E aí, inibindo essa serina beta-lactamase, eu não vou ter a destruição da cefazidima, a cefazidima consegue agir contra o micro-organismo. Quando eu tenho uma NBL, o avibactam não consegue destruir a NBL, não consegue inibir a ação da NBL. E a NBL vai destruir a cefazidima. Em compensação, o astrionam, apesar dele perder para todas as outras, ele consegue ser estável frente à ação da NBL. Então, se ele é estável contra a ação da NBL, para que eu preciso, né, da cefazidima bactã? Porque a NBL não vai destruir o astrionam. Por que eu não posso usar o astrionam em imunoterapia? E aí a questão é que, na maioria das vezes, se eu conseguisse determinar de alguma forma, né, fizesse perfil genotípico, fenotípico, etc., juntar todas essas informações e conseguisse garantir, por A mais B, que o único mecanismo de resistência daquela bactéria é a produção de metalobeta-lactamase, de fato, eu poderia usar o astrionam em imunoterapia. O problema é que, como eu falei, muitos desses genes de resistência têm pacotes de resistência. Então, eu tenho produção de mais de uma beta-lactamase ao mesmo tempo. E como o astrionam é hidrolisado por todas essas outras serinos, quando eu tenho a coprodução de uma metal com a serino, as serinos vão destruir o astrionam e a MBL vai destruir a cefazidima, não sobra ninguém no meio do caminho. E aí, para isso que serve o avibactam, porque o avibactam vai inibir a serino beta-lactamases, a NBL vai destruir a cefazidima, mas não vai destruir o astrionam. E aí o astrionam consegue agir contra a bactéria. Então, por isso eu faço esse sinergismo de cefazidima avibactam com astrionam. E aí se tem a pergunta, então será que valproatam e relebactam conseguiriam fazer a mesma coisa? E aí alguns estudos estão surgindo dizendo que talvez sim, talvez não, precisamos ler com mais cuidado. Principalmente pensando que, para eu poder interpretar isso, eu preciso de novo saber qual é o perfil da minha região. Se eu tenho uma produção maior de KPC, eu tenho uma produção maior de OXA 48. Porque se eu tenho uma produção de OXA 48 relevante, como o valproatam e o relebactam não conseguem inibir essa OXA 48, eu vou ter falha disso na hora que eu fizer associação com a astrionam. Se no meu local a KPC é muito mais predominante, pode ser que tenha um racional teórico para que tenha, mas eu preciso ver os estudos clínicos para saber se esse sinergismo de fato vai acontecer. E aí, uma vez que surgem os novos beta-lactâmicos, surgem com ele os usos indiscriminados, e surgem com ele o surgimento de resistência. Então, apesar dessas moléculas extremamente novas, a gente já tem surgimento de resistência a esses novos beta-lactâmicos. E aí é importante
Principalmente, a gente levar em consideração a cefazimab-bactam, que além de estar a mais tempo no mercado, e por isso a gente tem já uma caracterização um pouco melhor sobre resistência a essa antibiótica, parece que é um pouco mais fácil de fazer resistência do que o meropenem e valbobactam. Parece que. Né? E aí, como é que são os mecanismos de resistência para a cefazimab-bactam? Eu posso ter tanto mutações específicas nos genes que codificam a KPC e a OXA48, ou genes da ISBL, que podem fazer modificações também e alterar um pouquinho esse perfil genotípico. Eu posso ter hiperexpressão do gene da KPC, fazendo com que eu perca a minha capacidade de inibição dessa enzima, porque eu tenho uma quantidade de enzima muito grande para aquela quantidade de inibidor. E no caso das OXA48, eu posso ter substituição de aminoácidos em pontos ativos dessa enzima OXA48, fazendo com que o astrona não consiga mais bloqueá-la de forma adequada. Por que isso é importante quando eu falo sobre as mutações do gene da KPC? Que é o principal mecanismo de resistência para a KPC, é a mutação do gene da KPC. Quando eu falo de cefazimab-bactam, o principal mecanismo de resistência para cefazimab-bactam é a mutação da KPC. Por que isso é importante? Que quando eu faço a mutação da KPC, eu posso reduzir a MYC do meropenem. Então, é como se eu fizesse uma reversão daquele fenótipo para um fenótipo mais ISBL-like. Ou seja, eu voltar a ter uma certa sensibilidade aos carbapenéicos. Então, ao fazer essa mutação na KPC endogênea, eu hipersensibilizo novamente o meropenem, não necessariamente voltando a uma MYC de sensibilidade, mas pelo menos reduzindo essa MYC de resistência. Eu posso ou não voltar a uma MYC de sensibilidade. Se vocês virem aqui, ó, quando eu não tenho a mutação da KPC, ou seja, quando eu tenho cefazimab-bactam sensível, eu tenho aqui MYCs todos maiores de 16. Quando eu passo a ter essa resistência por mutação da KPC, eu reduzo a MYC do meropenem e do imipenem, às vezes para fenótipos de sensibilidade, às vezes ainda mantendo o fenótipo de resistência, mas com MYCs mais baixos. E a gente sabe que com o beta-lactâmico, a gente tem uma possibilidade de aumento de dose interessante, porque assim, a MYC, nenhuma bactéria virtualmente é resistente a um antibiótico específico. Na verdade, é que a dose que eu teria que usar para atingir aquela MYC matava o humano e matava a bactéria junto. Então, a gente classifica essa sensível ou resistente a partir do quanto que eu consigo atingir de concentração daquele antibiótico para determinada pessoa sem matar a pessoa junto, né? Sem ter um efeito colateral. Então, mesmo no MYC de resistência, como os beta-lactâmicos eles têm um perfil de toxicidade muito bom, eu consigo aumentar a dose a valores suficientes para atingir certas MYCs. Então, mesmo resistente, quando eu tenho MYCs ali entre 16 e 8, eu consigo, às vezes, fazer o tratamento com meropenem em doses mais altas, fazendo aquelas estratégias de otimização de PKPD. Aumento a dose, faço infusão mais prolongada e, às vezes, eu consigo atingir a MYC para aquela bactéria. Então, essa sensibilização, essa redução de MYC para o meropenem é uma coisa interessante. Contudo, porém, entretanto, todavia, quando eu uso o carbapenêmico e eu falto a fazer a pressão seletiva do carbapenêmico, eu posso voltar a aumentar a MYC. Então, essa sensibilização in vitro não necessariamente correlaciona com resposta terapêutica. Eu sei que em uma porcentagem das pessoas eu posso ter falha clínica, mas ainda assim eu já tenho um ganho, né? Porque eu posso ter uma opção, ainda que eu tenha que usar, por exemplo, uma outra droga associada sensível, eu tenho uma opção de tratamento ali que pode ajudar, né? Vira, na verdade, uma roleta russa ali a partir do momento em que eu vou ter falha clínica em alguns pacientes, porque ao usar o meropenem eu vou voltar a aumentar a MYC. Mas em outros funciona. Então é uma estratégia, principalmente quando eu tenho pan-resistência, é uma estratégia que eu posso lançar a mão. O que a gente fez com o nosso paciente aqui, que tinha uma pseudomonas resistente a carbapenêmicos, que era pan-resistente, mas era KPC resistente ao torgena. E aí a única sensibilidade era a polimixina, mas a MYC da polimixina era 4, que era o limite da sensibilidade. Então, ou seja, a gente teria que usar polimixina em monoterapia para uma infecção pulmonar, um paciente extremamente secretivo, já tem um biofilme ali na catarreira, ou seja, biofilme já é mais difícil de você tratar, com uma única droga sensível, que era a polimixina, já meio capega da MYC, né? Estava ali querendo ficar resistente. Então, a gente fez essa estratégia de usar meropenem em doses altas, infusões prolongadas, associada à polimixina, e tivemos sucesso terapêutico. Então, a gente tem que saber essas possibilidades de estratégia para entender quando que a gente pode usar cada uma delas. Quando a gente vai falar já do meropenem valbobactam e do imipenem cilastatina helebactam, os principais mecanismos de resistência são as alterações de permeabilidade, ou seja, perdas de corina,
E no caso do meropenem valproacetam, é por meio da perda dessa corina 1PK37, e bombas de fluxo e hiperexpressão de KPC. A hiperexpressão de KPC, como vocês viram, pode perder qualquer um deles, né? Porque, na verdade, você vai produzir muita enzima, o inibidor de beta-lactamase não é suficiente para conseguir inibir todas elas, e você acaba fazendo resistência. Então, a gente acha que acabou, mas ainda falta. Então, vamos continuar, vamos seguir em frente. Agora, a gente vai falar sobre polimixinas. A polimixina, ela é um peptídeo catiônico. Por que isso é importante? Porque um dos mecanismos de resistência principais é a mudança, a modificação dos lipopolissacarídeos da membrana externa, fazendo com que essa carga da membrana vire positiva e comece a repelir essa polimixina, que é um peptídeo catiônico. A polimixina, ela funciona como se fosse um detergente dessa membrana celular, dessa membrana externa. Ele aumenta a permeabilidade dessa membrana externa, fazendo com que haja lise bacteriana, né? Você começa a perder substâncias que estão ali dentro. Então, ele precisa se ligar a essa membrana externa, né? O sítio de ligação. E quando eu faço essa mudança de lipopolissacarídeos, que acontece por meio desse sistema de estresse da célula, né? Você ativa esse sistema de estresse do envelope celular, e aí eu passo a ter uma desregulação, né? Eu tenho uma pouca expressão desse regulador. Isso pode ser mediado pelos genes MCR1, 2 e 3, que são um dos mais importantes, pelo FTA e por esse ARN-locus. Quando eu tenho a ativação desses genes, né? A expressão dessas moléculas, aí eu faço a modificação dos lipopolissacarídeos e eu mudo essa conformação e acabo repelindo essa polimixina. Outra possibilidade de resistência às polimixinas é a partir do bloqueio do acesso do antibiótico aos seus alvos de ligação, que é o que acontece com as fosfoetanolamida. Eu não consigo pronunciar essa palavra. Fosfoetanolamida. A fosfoetanolamida. Isso aí, ela bloqueia o sítio de ligação, faz uma fosforilação, coloca, né, esse fosfato, né, que é fosfetanolamida. E aí ele impede a ligação do antibiótico no sítio de ação. E a gente tem também as bombas de fluxo, né? Contribuindo aí para a resistência às polimixinas. Quando eu vou falar sobre aminoglicosídeos, tem dois principais mecanismos de resistência a aminoglicosídeos, que são as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo e a metilação do sítio de ligação do ribossomo. Então, as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo para bactérias aeróbias são os principais mecanismos de resistência. Elas podem ser codificadas por genes tanto cromossomais como plasmidiais. Ela pode promover a acetilação, nucleotidilação ou fosforilação de determinadas estruturas da molécula, né, da aminoglicosídeo, levando à modificação da sua ação. Existe a possibilidade de você fazer enzimas modificadoras de aminoglicosídeo bifuncionais, ou seja, que tenham ação tanto contra a aminoglicosídeo quanto contra outras classes de antibióticos não beta-lactâmicos, como é o caso das quinolonas. Então você pode ter associação de enzimas modificadoras de aminoglicosídeo que alteram tanto a sensibilidade a aminoglicosídeo quanto a quinolonas, geralmente um baixo nível de resistência a quinolonas, mas pode estar associada a outros mecanismos de resistência, fazendo com que haja um fenótipo de resistência mais alto. E você pode fazer alteração do sítio de ligação no ribossomo, por metilação da subunidade 16S, ou por mutação na subunidade 30S, que é o que confere resistência a essa da unidade 30S, a streptomicina, dos gram-positivos à streptomicina. Dos gram-negativos, o mais comum é essa metilação da subunidade 16S. Essa alteração de sítio de ligação é codificada por esses genes plasmidiais. E uma coisa importante é, enquanto a enzima modificadora de aminoglicosídeo pode ter afinidades distintas aos diferentes aminoglicosídeos, fazendo com que eu tenha aqueles fenótipos de sensibilidade à amicacina, resistência à gentamicina ou vice-versa, no caso da metilação da unidade 16S, como é um sítio de ligação comum, você acaba fazendo resistência à classe como um todo, né, de antimicrobiano. A tigeciclina, que é uma glicilciclina, né?
parecida, que funciona de forma parecida com as tetraciclinas, mas que possuem já uma certa capacidade de resistir às formas de resistência principais das tetraciclinas. Os mecanismos de resistência principais também são a mutação no ribossomo, no seu sítio de ligação no ribossomo, e as bombas de efluxo. E as fluoroquinolonas, a gente tem que as fluoroquinolonas têm seu sítio de ligação, né, sua ação, inibindo a ação da DNA-girase e da topoisomerase 4, a DNA-girase principalmente nos gram-negativos e as topoisomerase 4 nos gram-positivos. E aí eu posso ter como mecanismo de resistência principais essa modificação desses genes, no GIRA e no PAC-C, que codificam a produção dessas determinadas enzimas, fazendo com que haja diminuição da ação da quinolona. Outro mecanismo de resistência é essa proteção do sítio de ligação. Ou seja, eu tenho um gene que codifica uma proteína que vai lá e que protege o sítio de ligação para que a quinolona não consiga se ligar naquele local. Isso geralmente resulta no nível baixo de resistência, mas que associado a outros mecanismos pode levar ao perfil de alta resistência. E por último também a bomba de efluxo. Ah, meu Deus. Eu vou conseguir chegar ao final. Ai, eu esqueci minha bombinha como é de costume. Alguém tem essa? Bom, quando a gente vai falar de tratamento de... Continuando, o saúde tá bom. Essa é a vida em Brasília. Tem preguiça. Tudo bem. Tô bem. Então, quando a gente vai falar agora bem rapidamente sobre o tratamento de gram-negativo não fermentador, vamos começar pela Pseudomonas aeruginosa. Os principais mecanismos de resistência da Pseudomonas a beta-lactâmicos são a perda de porina, a produção dessas antipseudomonais, pseudomonas, que é as PDCs, bombas de efluxo, alteração do sítio de ligação e produção de carbapenemase, sendo que na Pseudomonas a produção de carbapenemases é menos importante, né, do que nas enterobactérias. Esses outros mecanismos de resistência têm uma importância muito grande. Então, quando a gente fala em pseudomonas, a primeira opção de escolha é eu usar ou os primeiros beta-lactâmicos com ação antipseudomonas, tetase, CPP, ceftazidima, ou em casos onde eu tenho sensibilidade à ciprofloxacina e eu tenho ou infecções de trato urinário ou infecções invasivas, mas num esquema de step-down, né, de descalonamento, eu posso usar ciprofloxacina ou levofloxacina, né, quinolona. Se eu tenho resistência a esses beta-lactâmicos, ou seja, eu tenho essas PDCs ou purinas, enfim, outras coisas que levam à resistência a esses primeiros, eu posso usar o carbapenema. Quando eu tenho bactérias, pseudomonas, né, resistência a carbapenêmicos, aí eu posso usar os novos beta-lactâmicos. E aí, o principal, né, que é usado para esse tipo de infecção, que é de pseudomonas resistentes aos beta-lactâmicos, principalmente aos carbapenêmicos, é a cefalozane tazobactam. É o motivo existencial de cefalozane tazobactam, são as pseudomonas resistentes a carbapenêmicos. Mas eu posso usar, dependendo de qual é o mecanismo de resistência, se de fato for produção de carbapenemases tipo KPC ou OXA, 48, eu posso usar mão, posso lançar a mão dos outros beta-lactâmicos, ceftazidima bactam, meropenem-bactam e assim vai. Outra opção é eu mudar de classe, usar uma outra classe não beta-lactâmica que tem ação contra pseudomonas, como é o caso dos aminoglicosídeos e da polimixina. Quando eu falo extremo-tropomonas maltofilha, quando começa a ficar um pouco mais difícil. Extremo-tropomonas e acineto como uma parte. Daí uma aula inteira só sobre o tratamento de acineto e extremo-tropomonas. Então, vou tentar resumir bem resumido. Depois, ao longo das outras aulas, a gente pode tentar ir falando mais a fundo sobre isso. Então, o mecanismo de resistência das extremo-tropomonas a beta-lactâmicos, a gente sabe que as extremo-tropomonas elas têm uma produção constitucional de metalobeta-lactamases e serino-beta-lactamases, de forma que
normalmente, são genes cromossomais, elas normalmente vão ser resistentes aos beta-lactâmicos, praticamente a todos, menos aquelas associações que a gente vive para beta-lactâmicos, por conta dessa produção, tanto de serino quanto de metalo-beta-lactamases. Aminoglicosídeos também tem uma resistência intrínseca cromossomal por meio de ação enzimática, né? Ele faz por meio da ação dessa acetiltransferase. Eu posso ter acúmulo de bombas de fluxo levando a resistência a outras drogas, como o caso das quinolonas, Bactrim e as tetraciclinas, que são uma opção de uso, né? Por exemplo, a minociclina. E eu posso ter também essas SN-TMR cromossomais que reduzem a sensibilidade à quinolona. Ou seja, eu tenho basicamente 4 antibióticos que têm ação contra as entomonas, que são sulfametoxazol de metropin, levofloxacino, minociclina, que a gente não tem no Brasil, a gente acaba usando a tigenciclina, mas tanto para cinetos quanto para estenotrofomonas, se dá mais preferência à minociclina, porque tem mais dados de estudo, mas na ausência da minociclina a gente poderia usar a tigenciclina no local. E o ceftriaxone. O ceftriaxone a gente também não tem no Brasil. Então, basicamente, para nós no Brasil, a gente teria levofloxacino, tigenciclina e sulfametoxazol primetropin. Mas aí surgiu uma outra opção, que eu vou falar já já. Mas para a gente determinação de MIT, a gente tem para isso. Qual que é o outro problema, né? A gente não tem um esquema padrão ouro de tratamento, então toda vez que a gente vai falar sobre teste terapêutico, a gente não tem como que comparar. Que nem, por exemplo, quando surge um novo beta-lactâmico, eu comparo aos tratamentos tradicionais, inclusive, enfim. Quando a gente determinou que os novos beta-lactâmicos são excelentes, na hora que eu vou fazer a comparação de outro antibiótico, eu posso comparar a esse. Para estenotrofomonas, eu não tenho padrão ouro, nada é bom para tratar estenotrofomonas. Então, eu não consigo determinar o que é o melhor, porque nada é bom. Então, isso é uma primeira dificuldade. E a segunda é que eu determinar o perfil de sensibilidade é muito difícil para essas bactérias. Por quê? Primeiro, que eu tenho poucas drogas que eu posso testar, por conta de todos esses mecanismos de resistência constitucionais da própria bactéria. Segundo, que os métodos tradicionais eles têm pouca reprodutibilidade de MIC, ou seja, é como se eu tivesse que fazer microdiluição em caldo para todo mundo, porque os testes que eu tenho tradicionais eles têm essa dificuldade de reprodução dessas MICs. Eu tenho poucas informações de PKPD para eu poder interpretar, ou seja, a partir de determinada MIC, pensando na PKPD da bactéria, no ECOF daquela bactéria, como que eu poderia usar, a partir de quanto eu poderia usar, a gente não tem essas informações. E tem pouco estudo que correlaciona a MIC com desfecho clínico. Então, eu posso ter uma MIC de sensibilidade com desfecho clínico ruim, eu posso ter uma MIC de resistência com desfecho clínico bom. Eu tenho poucos estudos que comparam isso, então eu tenho pouca informação a respeito do tratamento dessa bactéria. Então, dito tudo isso, né, essa tristeza, essa depressão total e absoluta, o que eu uso, né, para tratar? A gente tem 2 opções como primeira opção. Uma é usar 2 agentes que sejam ativos, né, que tenham sensibilidade, dentre as 4 drogas que eu tenho disponível, que seria ceftriaxone, minociclina ou tigenciclina, sulfametoxazol, trimetropin ou levofloxacino, ou usar a associação de cetose de bactano com astronam, porque eu vi ali em cima que para beta-lactâmicos, o mecanismo de resistência é a produção de beta-lactamases, tanto metalo quanto serinos. Então, quando eu faço essa associação da cetose de bactano com o astronam, eu posso fazer um bypass aí desse mecanismo enzimático, eu poderia restabelecer a sensibilidade das entomonas dos antibióticos, o beta-lactano. Então, seriam as 2 opções, ou usar 2 drogas entre as que estão ali, ou usar a associação de cetose de bactano com astronam. E, por último, o Acinetobacter baumannii, o mecanismo de resistência dele principal. A gente tem tanto cefalosporinases específicas do acineto, que são as ADCs. A gente tem, para o sulbactam, alteração do sítio de ligação. E aí é interessante porque o sulbactam é um inibidor de beta-lactamase. Mas para o acineto, ele é o antibiótico principal. Então, é a única bactéria onde a gente usa o inibidor de beta-lactamase como sendo o tratamento principal, né? A ampicilina, ela não serve. A gente usa a ampicilina para usar o sulbactam, na verdade, porque a gente não tem uma formulação só de sulbactam. Mas o sítio de ligação, a alteração do sítio de ligação ficou mecanismo de resistência ao sulbactam. E a gente tem a produção de carbapenemase, mas são carbapenemase tipo oxa 23, 24, 40, ou seja, nem o avibactam, nem o valbobactam, nem o relebactam tem ação contra essas carbapenemases. E geralmente ela está associada, quando a gente tem resistência ao beta-lactâmico, essa resistência, de novo, genes, pacotes gênicos de resistência. Essa resistência está associada a mecanismos de resistência de outros antibióticos. Então, geralmente, você não vê
um acineto resistente à carbapenico. Você tem um acineto pan-resistente, que é uma coisa maravilhosa de se tratar. Por meio, principalmente nos aminoglicosídeos, da produção das enzimas modificadoras de aminoglicosídeo e da metilação da subunidade 16S. Então, como seria, né, o tratamento? Outra coisa que é importante dizer, quando a gente vai falar sobre determinação de sensibilidade de acinetobacter, é uma outra novela igual das candidiofomores. Por quê? Antisubactam a gente não determina perfil de sensibilidade para antisubactam. Por quê? Porque a gente não conseguiu estabelecer, de novo, não há correlação clínica entre MIC e desfecho clínico, então existe estudo mostrando MICs que são consideradas sensíveis, tendo desfecho ruim, MICs que são consideradas resistentes, tendo desfecho bons. Então, a gente não tem essa correlação entre MIC e desfecho clínico. Segundo, existe também uma dificuldade de reprodutibilidade de método, então, como se eu tivesse que fazer também microdiluição de cálculo para todo mundo. E a gente tem uma dificuldade porque a gente não consegue nem determinar também adequadamente o ECOF dessa bactéria. A distribuição é um pouco confusa. Então, quando você vai ver, o laboratório nem solta MIC, nem interpretação, porque tem alguns antibióticos que eu não tenho a interpretação, mas eu tenho hipótese, etc., e eu solto a MIC. Como no acineto é o caso da tigeciclina. A tigeciclina não tem um ponto de corte para determinar a sensibilidade ou resistência, mas eu solto uma MIC e eu posso fazer uma interpretação dessa MIC baseada no hipótese. No caso da antisubactam, também isso tem. Então, o laboratório não solta, ele ignora a antisubactam. A gente sabe que o subactam é uma droga importante no tratamento do acineto. Só que eu não posso usar ela em monoterapia, justamente porque eu não consigo fazer essa correlação entre resposta e mix. Então, eu uso geralmente o subactam associado com um tratamento combinado, né? E aí, a primeira escolha, esse antibiótico a gente ainda não tem, que é o subactam associado ao dulorbactam. O dulorbactam é um outro inibidor de beta-lactamase, então é um tratamento de 2 inibidores de beta-lactamase, associado a um carbapenêmico, porque aí eu vou bloquear aquelas carbapenemases que são produzidas pelo acineto, que o dulorbactam consegue inativar, e aí eu vou ter ação tanto do subactam quanto do carbapenêmico que eu estou usando em associação com esse esquema. Então, essa é a primeira escolha, mas a gente não tem subactam dulorbactam no Brasil. Então, quando eu não tenho, eu posso fazer a associação entre anti-subactam em altas doses, e aí a gente faz altas doses, são altas doses de verdade, são 9 gramas de 8 em 8 horas de anti-subactam. Por quê? Porque eu preciso aumentar a dose do subactam, e aí, como eu tenho só anti-subactam juntos e o subactam, ele vem pouquinho, né? É 1 grama de ampola, é 1 grama para meio grama de subactam, 1 grama de oxina para meio grama de subactam. Então, eu preciso usar doses bem altas para poder atingir a dose acumulada total de subactam que eu preciso, que é de 3 gramas, de 9 gramas dia. Então, a gente faz 9 gramas de anti-subactam de 8 em 8 horas, associado a pelo menos um outro agente ativo no antibiograma, seja ele polimixina, minociclina ou tigeciclina, no nosso caso, e o cefidorocol. A gente não tem cefidorocol, então, basicamente, quando a gente precisa fazer tratamento de acineto resistente a carbapenêmico aqui, a gente faz essa estratégia de anti-subactam em altas doses, associada a pelo menos um outro agente, seja polimixina ou tigeciclina, e às vezes a gente faz as duas coisas. A gente usa os 3 antibióticos, anti-subactam, polimixina e tigeciclina, para tentar fazer o tratamento de infecções mais difíceis de tratar. Lembrando que a polimixina tem que ser MIC por microdiluição, então já tem um atraso grande aí na determinação, isso dificulta o tratamento. Às vezes a gente tem que iniciar a polimixina empírica até ter o resultado do perfil de sensibilidade. E que a tigeciclina também não tem ponto de corte, mas a gente sabe que MICs abaixo de 0,5, em geral, tem uma boa resposta em tratamentos associados. Então, a gente pode usar esse ponto de corte, mas isso não vai sair no antibiograma lá como sensível resistente, você vai ter só o lançamento da MIC. Então, acho que agora acabou. Agora é verdade. As pessoas não têm nem capacidade mental mais de ter dúvida, né? Já está curado, ele já está, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Nossa, de Daniel, a gente estava discutindo Interromper a gravação. Eu vou interromper. Porque do nada a sessão aqui funciona. Estava discutindo o posicionamento da droga, né? Para quem tem a droga séria.